Declaração bombástica, vai deixar você de queixo caído, vai te surpreender. Eu vou trazer para vocês daqui a pouco, daqui a pouquinho, na íntegra para você, uma declaração do presidente do PL sobre a questão da volta do Bolsonaro em 2026. Será possível realmente isso? Você vai descobrir agora. A gente tem assuntos polêmicos, tem assunto que vai deixar você aí, olha, antenado, vai deixar você de queixo caído, e eu vou compartilhar esse vídeo com você daqui a pouquinho, já já. E também, gente, olha só, PGR, oh meu Deus, olha só, PGR entra com recurso no STF para manter condenações aí de um pimpolho do Lula. Olha só, mais um assunto importante que nós vamos ver aqui. O Bolsonaro quer ir, gente, na cerimônia do Trump. Mas olha só, o Moraes está furioso. E eu vou trazer para vocês uma matéria sobre este tema também. Muita coisa interessante para a gente ver aqui agora neste vídeo. Mas eu quero pedir a sua ajuda. Antes de nós partirmos já para o que interessa, quero pedir muito a sua ajuda. Posso contar com você? Sim ou não? Se eu posso contar com você, então esmaga o dedo no like. Dê esse joinha para mim, eu preciso de pelo menos 5 mil likes para levar esse vídeo para mais pessoas. 5 mil likes. Desce o dedo no like aí. Me ajuda. Dizem que se você não deu like, você vai ter anos de azar. Tô brincando. Desce o dedo no like, porque aqui eu te abençoo. Não tem nada de azar, não. É bênção para a sua vida. Desce o dedo no like e também compartilhe, deixe o seu comentário. Esse espaço aqui é para você. Quero te convidar a compartilhar sobre o Trump, sobre Bolsonaro, sobre Lula, sobre Tarcísio, sobre o PL, sobre o PT, sobre educação, segurança. Você pode deixar aqui o seu desabafo aqui nos comentários, ok? Depois eu vou ter um momento aqui que eu vou ler os comentários de vocês, vamos bater um papo sobre isso. Então, deixe aqui já o seu comentário. Posso contar com você? Like, comentário, se inscreva no canal. Vamos para cima. Olha só, eu quero já compartilhar com vocês. Olha esse assunto aqui que eu já vou trazer para vocês. Já vou compartilhar agora. Estava procurando aqui essa matéria e eu acabei achando. E olha isso. Vamos lá. Separei aqui. Olha isso, gente. Está aparecendo para você aí na tela? Olha aí. Bolsonaro precisa, olha isso, precisará que o STF autorize sua ida à posse de Trump. Por ordem de Alexandre de Moraes, o passaporte de Bolsonaro está apreendido. Decisão mantida pela primeira turma do STF. Recente a matéria aqui, tá? Jair Bolsonaro e os créditos também aqui para, deixa eu ver aqui, gente, para a Rede Cotidiano. Olha só, vamos continuar? Jair Bolsonaro precisará da autorização do Supremo Tribunal Federal para ir à posse de Donald Trump em janeiro. Por ordem de Alexandre de Moraes, o passaporte de Bolsonaro está apreendido, decisão mantida pela primeira turma do tribunal. Em outubro, a primeira turma do STF decidiu manter a decisão de Moraes, relator dos inquéritos contra Bolsonaro, que determinou a retenção do passaporte de Bolsonaro e proibiu seu contato com investigados. As restrições foram impostas no âmbito de investigações sobre a suposta tentativa do golpe de Estado, a venda irregular de joias recebida por Bolsonaro durante viagens internacionais. Moraes considerou que as investigações conduzidas pela PF estão em andamento e não há razões para alterar decisões que impedem Bolsonaro de sair do país. Agora, o Bolsonaro poderá ir à posse do Trump se a decisão for revogada. Informações aí do Metrópolis também, sempre com os créditos. E aí, o que você acha dessa questão aqui? Você acha que o Bolsonaro deve ir? Eles têm muita afinidade? Deixa aqui nos comentários, gente. Agora, eu tenho uma outra. Você acha que acabou? Acabou que nada. Olha essa aqui. Já vai deixando aí o seu joinha, já vai deixando o seu comentário, o que você achou desse tema. Agora, olha essa questão. Mais uma aqui, gente. Mais uma importante, mais uma importante. Vamos lá, vamos lá. Vai aparecer para vocês aí também na tela. Vamos só confirmar se está aparecendo para vocês aí na tela. Tá aí.
PGR recorre decisão que anulou condenação do Dirceu. Então, veja, o ex-ministro foi condenado em 2016 por participação lá da Lava Jato. No entanto, a Procuradoria-Geral da República recorreu no último dia 5, terça-feira, da decisão do ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes anulou as condenações do ex-ministro José Dirceu na operação do Lava Jato, em 28 de outubro deste ano. Mendes atendeu o pedido de anulação feito pela defesa do Dirceu, ok? Para os advogados de Dirceu, a segunda turma da corte considerou em 2021 que o juiz Sérgio Moro foi parcial ao julgar o presidente Luiz Inácio Lula e determinou a anulação da sentença envolvida o caso do Triplex do Guarujá, vocês lembram disso? Dessa forma, a defesa do ex-ministro pediu a extensão dos efeitos da decisão. Ao defender a suspensão da liminar de Gilmar Mendes, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonetti, disse que situações jurídicas de ambos os casos são diferentes. Não houve tampouco com relação ao requerente. Lembrada a sequência de atos processualmente desvirtuados que foram praticados pelo ministro, pelo magistrado contra o réu, do feito apontado como paradigma. Então, o que acontece aqui? Foi anulado as decisões aí contra o Dirceu, com a ideia que o Moro foi parcial, enfim. E aí, a PGR está pedindo que seja revogada essa decisão aí do ministro Alexandre de Moraes, para que se mantenha as decisões. Fato é que agora nós estaremos diante de uma nova análise, de um novo momento aí, pelo STF, com agora ministros que irão analisar ministros que foram indicados por Bolsonaro. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, se vai ser mantida essa decisão do ministro, tá? Do ministro Gilmar Mendes, ou se teremos uma mudança, uma reviravolta no caso do José Dirceu. O que vocês acham disso, hein, gente? Eita novela que não acaba. O que você acha disso? Deixa aqui nos comentários. E agora, gente, eu vou trazer para vocês aqui, na íntegra, como eu prometi. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente não conversou, que eu queria trazer para vocês. Mas tem algo aqui muito importante. Vou compartilhar a tela com vocês sobre uma entrevista que Valdemar, que é o presidente do PL, o partido do Bolsonaro, sobre a possível mudança nessa rota e o Bolsonaro pudesse, portanto, voltar às eleições de 2026. É um assunto muito importante, muito delicado, recheado de informações, e eu preciso que você fique atento agora com o que eu vou compartilhar com vocês neste exato momento. Enquanto isso, vai deixando o seu like, esmaga o seu like, deixa o seu comentário aí. E vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui agora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, deixa eu achar aqui. Essa matéria, essa reportagem, eu acho que está aqui, ó. Achei. Vamos lá. Vou soltar para vocês e eu quero muito que você preste atenção aqui, ó. Vamos. A impressão minha, pode ser falsa ou verdadeira, de que os senhores têm um respeito pelo Bolsonaro que não é correspondido por ele. Os senhores valorizam a figura do Bolsonaro e ele nem sempre os valoriza. Há um certo ciúme dele toda vez que alguém cogita uma discussão de conjuntura, olha... Sempre deixando aqui o crédito, né? Canal do UOL, entrevista de Valdemar, fala de Bolsonaro, fala de eleição do Trump e mais. Vamos continuar vendo aqui. Se ele estiver inelegível, podemos discutir essa ou aquela alternativa, e agora o senhor está me dizendo, olha, precisa convencer o Bolsonaro e esses seus adeptos mais fervorosos que estão no PL, certo, de que precisa se aproximar do centro. Por que falta essa reciprocidade? Os senhores o respeitam tanto e por que tem tanta dificuldade de convencê-lo disso ou daquilo? Porque o Bolsonaro não é uma pessoa normal como nós, Josias. Ele não é. Ele não é. Um camarada que chega em qualquer aeroporto do Brasil, se souberem que ele vai para lá, o aeroporto está forrado de gente. Vamos sair de aeroporto.
Aonde ele vai? Você viaja com ele? Eu tive umas vantagens de não poder mais conversar com o Bolsonaro, porque eu não precisei mais acompanhar ele em São Paulo. Toda vez que ele ia para São Paulo, eu tinha que acompanhar. Você não sabe o que é. Você fica atrás. Você não vai do lado dele, porque o camarada está lá para ver ele. E você não consegue andar mais. Você vai para onde o povo te leva. O senhor comentou comigo recentemente que o Bolsonaro não teve um resultado bom na eleição porque ele não queria usar jatinho e usava avião de carrega. Isso me prejudicou demais. Demais. A Michelle andou de jatinho. E o Nicolas também, que é um fenômeno, esse Nicolas. E o Bolsonaro não anda de jatinho porque ele tem medo de sabotagem, essas coisas, por causa do acidente do Eduardo. Olha isso, gente. Que informação interessante, hein? Sabia disso? O Bolsonaro tem medo, então, de andar de jatinho? Olha só, vamos continuar ouvindo aqui. Vem mais coisa aí, se prepare. Vem mais coisa aí. Ah, não sabia que era isso. Mas Mas não tem esse problema com ele, não. Ele nunca negou nada para a gente. O Bolsonaro... Tem muita gente ele brigou até com os aliados. O amigo do Ronaldo Caiado em Goiás, ele se desentendeu. O Ratinho no Paraná, ele se desentendeu. O próprio Tarcísio, em determinado momento da campanha, ele hesitou em entrar na campanha lá do Ricardo Nunes em São Paulo. Né? Quer dizer, ele se desentende com os próprios aliados, né? Mas então, nós temos que compreender isso, porque não é fácil para ele. Ele tem muita gente... Tem muita gente pedindo para ele, por exemplo, falam que o Bolsonaro perdeu a eleição onde ele foi. Nós só pedimos para ele ir onde estava ruim. Entendeu ou não? Por exemplo, se tivesse ganho a eleição em Goiás, ele não precisava ir lá. Nós tivemos São Paulo, cidades que nós perdemos porque ele não foi. Essa é uma forma de raciocinar. Outra forma seria, por que não se entender com o governador Caiado, que é do mesmo campo, de direita, e tinha lá um candidato bem posto? Por que comprar uma derrota em Goiás, comprar uma derrota em Curitiba, comprar a derrota... Não, em Curitiba deu para resolver. Deu para resolver? Porque ele gosta muito do Ratinho. E o Ratinho foi muito positivo com a gente lá. Nós tínhamos candidatos, ele tinha candidato a prefeito pelo PSD e nós a vice pelo PL. E nós tínhamos candidato a prefeito pelo PL, ele a vice, ele ia na campanha, ganhamos Foz do Iguaçu, Guarapuava, ganhamos uma porção de cidade. A minha pelo dúvida... PL. E o Ratinho ajudando, o Ratinho é muito positivo. A minha dúvida é a seguinte, a sua fama é de um político pragmático, sempre foi um político muito pragmático. Ainda ontem conversávamos aqui, eu e a Carla, com o presidente do Republicanos, o Marcos Pereira. E ele disse, a certa altura, estávamos falando mais ou menos desse mesmo assunto, ele disse, em algum momento, alguém vai chegar para o Bolsonaro para discutir com ele alternativas e tal. Até perguntei, mas quem é que tem essa... o Valdemar, se deixarem ele conversar, o próprio Tarcísio pode chegar. Agora, qual é o seu deadline? Com que pragmatismo o senhor trabalha? O senhor está dizendo, vamos conseguir a anistia do Bolsonaro. E se... Olha, gente, agora vem um assunto muito importante, a nata da entrevista está chegando, hein? Vamos ficar atentos, porque aqui ele vai revelar muita coisa interessante, que vai tirar dúvida de muita gente em relação à possibilidade de 2026. Vamos ver. Se não conseguir, qual é o seu deadline e qual é a sua disposição de aguardar para discutir um plano B na hipótese de ser necessário? Em primeiro lugar, o que eu preciso é conversar com o Bolsonaro. Ele precisa acabar esse processo. Nesse processo que me colocaram, eles sabem que eu não tenho nada a ver com isso. Já depois, inclusive, ele me colocou, Alexandre, por causa do problema que nós tivemos quando prenderam o Ramagem. Prenderam não, quando entraram na casa do Ramagem e tal, mas está tudo bem. O que acontece? Nós temos que ter um ajuste aí com o Bolsonaro. Veja bem, nós temos que chegar num denominador comum. Nós temos que ter maneiras de resolver isso aí. Não vai ser fácil. Josias, me repete a pergunta. Não, qual é o seu deadline? Até quando vão esperar o Bolsonaro? E o plano B? Quando é que detona o plano B? Existem várias hipóteses. Por exemplo, vou falar uma que eu não gostaria. Se o Bolsonaro for preso, ele vai para 60%. Ele tem 40%, vai para 60%. E aí o senhor apoia que ele faça... Olha o que eles estão dizendo. Se porventura o Bolsonaro fosse preso, aumentaria muito a popularidade dele, que sairia de 40% para 60%.
O que você acha disso? Deixa aqui nos comentários, por favor. Como ele tem Não, dito. não, aí quem ele apontar está eleito presidente do Brasil, pode ter certeza disso. Ele vai para 60% se ele for preso. E essa é uma hipótese bem plausível, né? De que Eu não duvido O disso. senhor acredita que ele vai ser preso? Não acredito. Eu acredito que a gente vai ter tempo de resolver isso, até o Supremo julgar. Nós vamos ter que andar na frente quando tiver a proposta da pena, se é que vão dar pena para ele, para ver o que nós vamos fazer na Câmara e no Senado. Tendo respaldo na opinião pública, nós conseguimos isso aí. O ex-presidente Bolsonaro tem dito também que, independente desse imbróglio jurídico, ele quer registrar a candidatura dele e quer levar adiante. O senhor apoia essa atitude? Sim, ele é o candidato nosso. Nós não podemos ter outra opção. E nem um deadline para quando ter outra opção? Porque se ele for preso, e essa é uma hipótese Ele que vai está sobre a escolher. mesa, né? Ele vai dizer quem é o candidato. Entendi. Aí eu espero estar conversando com ele, pelo menos. Porque esse negócio de não conversar. Vocês acreditam que pode acontecer do Bolsonaro ser preso, gente? Tem vários processos, né? E aí nós estamos falando com um homem. Valdemar soltou o verbo. Conversar com ele me atrapalhou a campanha. Agora, essa é uma coisa que eu tenho uma dificuldade enorme de acreditar que está acontecendo. Não falam mesmo Palavra de honra. nenhuma... vamos não, ver. não. Conta como eu tenho funciona segredo, esse Eu tenho um diálogo. problema. Eu tenho um problema. Eu falo, Rogério, olha isso aqui. Tem que falar com ele, você tem que resolver isso aí. O Rogério Marinho é esse interlocutor. Não é. Às vezes acontece alguma coisa, eu falo, vai lá no Bolsonaro. Deu uma encrenca. Ontem deu uma encrenca com um deputado. Um presidente do partido no estado quer expulsar um deputado. Você só tem uma saída, velho. Vai no Bolsonaro. Ele foi, resolveu. Nenhum telefonemazinho, nada. O Bolsonaro... Enquanto na garagem. Eu não faria. Você não sabe o que acontece. Eu chego lá, eu tenho que telefonar. Eu vou chegar. Ibiapina, posso subir? Posso chegar? Para ver se o Bolsonaro não está descendo, porque ele não quer me encontrar no corredor, que não tem nada demais. Agora, Olha que interessante. Ele que é preocupado. Ele é preocupado em cumprir direito. Agora, presidente, com a Michelle Bolsonaro, o senhor fala, né? Falo. Ela Está dizendo que ele não pode falar com o Valdemar, possivelmente por alguma questão jurídica, eles não podem estar se comunicando, né? o senhor colocou ela ali como presidente do PL Mulher, ela fez nessa campanha em 2024 uma série de viagens, ela usava jatinho, o senhor falou, né? Não, só na campanha. Só na campanha, não, então na campanha. Qual o papel que o senhor imagina? Todo mundo coloca ela aí como uma vaga do Senado. Em 2026. Senado. Não tem chance do Bolsonaro ser convencido de deixar a Michelle assumir esse papel? Não acredito que convença um Bolsonaro disso. Ele já falou para mim uma vez, ele tem um pouco de razão. Ela não tem experiência, nunca mexeu com isso, não sabe lidar com essa gente no governo. Não é fácil, precisa ter um pouco de experiência. Claro. Vai pegar um governo do Estado, vai pegar a presidência da República. Eu acredito que ele vai querer ela como senadora. Eu acredito isso. E alguns dos filhos ali, o Eduardo? O Eduardo é muito bom. Mas tem essa possibilidade? O Eduardo é trabalhador. O Eduardo corre o Brasil inteiro. O Flávio tem muito prestígio no Rio de Janeiro, que eu já vi isso pessoalmente, ele tem popularidade. Mas o Flávio é mais político. O Eduardo corre o Brasil inteiro direto, não para de viajar, de atender todo mundo. Não é uma opção presidencial, ou é? Como? Não é uma opção presidencial. Né? Poderia até ser. Agora, nós queríamos ele agora de candidato a senador em São Paulo. Pois é, gente. É isso aí. Vou tirar o compartilhamento aqui para a gente poder partir para o encerramento. Mas foi muito interessante essa entrevista. Crédito aqui para o UOL. E aí, questionado sobre Michelle deve sair como senadora, porque pelo próprio Valdemar disse ela não tem experiência. E os dois filhos também do Bolsonaro acabam não sendo uma opção, um mais focado no Rio, outro rodando, mas eles entendem que não tem experiência para tocar uma presidência. E você? O que você acha disso?
Depois nós vamos continuar batendo um papo sobre isso. Eu achei essa matéria muito interessante. Nós vamos desenrolar aqui. Tem mais coisa ainda sobre esse tema, sobre a possibilidade da volta ou não do Bolsonaro em 2026. Forte abraço, não esqueça de curtir, esmagar o dedo no like, compartilhar. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.